Obra Transição Planetária, de Valdo Franco, pelo Espírito, Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 18. Reflexões e diálogos profundos. Tomados pelo encantamento ante as lições que nos foram transmitidas, e havendo surgido o momento que todos desejávamos, a fim de aprofundarmos reflexões, o caro Ivon indagou ao venerável amigo espiritual: penso que o nobre mentor está preparando-nos para experiências mais significativas do que estas que estamos vivenciando no momento, não é certo? A narrativa a respeito das nossas responsabilidades facunda-me pensar que as nossas vítimas estão necessitadas de nós, nos ambientes infelizes em que se refugiam. Poderia o caro orientador apresentar-nos algo mais? Todos procuramos absorver os ensinamentos que viriam em resposta à indagação oportuna do querido companheiro. Sem fazer-se rogado, Dr. Silvio relanceou o olhar, portador de diferente brilho no momento, e confirmou: o nosso propósito, com as informações apresentadas, é o de despertar em todos o sentimento de responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes que ocorrem no planeta e a onda de desespero que varre a Terra. Observamos as lutas sangrentas que defluem do terrorismo internacional, em que no início Oriente e Ocidente se confrontavam. Não podemos esquecer que tais ocorrências ainda são remanescentes das infelizes cruzadas, que levaram os ocidentais à pilhagem e ao crime sob o comando de alguns reis fanáticos e outros semibárbaros, que em nome da defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo, avançaram como gafanhotos esfaimados com as suas hostes sobre as sementeiras culturais e riquezas que acreditavam poderiam tomar aqueles os quais elegeram como inimigos, sem que houvesse motivos para a aturdida conclusão. Rios de sangue correram e ressentimentos profundos criaram barreiras entre as duas culturas que deveriam unir-se, a fim de beneficiar a humanidade como um todo. De imediato, a precipitação, filha do medo e do rancor, desencadeou mais uma vergonhosa guerra de difícil encerramento na atualidade, com a morte de milhares de civis e militares, cada dia com maiores complicações. Passado o primeiro momento, ampliou-se o fanatismo nacional em inúmeros países, submetidos ao jugo inclemente de outros, mais poderosos, estimulando o uso perverso das bombas humanas, em inconcebíveis atentados à própria, assim como a outras vidas. As tropas espirituais inferiores, que no momento semeiam a hediondez no planeta, têm algumas das suas lideranças nas vítimas da Inquisição inditosa, sob o comando de antigos rabinos judeus e ulemás mouros, que extorcegaram até a morte inclemente nas sessões de tortura, nos cárceres infectos, ou foram queimados vivos após sofrerem todo tipo de martírios. Inditosos até hoje, desde os recuados dias de 1478, em Espanha, e de 1536, em Portugal,
quando tiveram início as perseguições, em decorrência da bula papal firmada por Sisto IV, no dia 1º de novembro de 1478, por solicitação dos reis católicos, que desejavam coibir, conforme o conseguiram, as práticas ditas mosaicas em forma de ritos e cerimônias entre os denominados cristãos novos de Castela e Aragão, considerando que as mesmas se propagavam em razão da tolerância de bispos e outras autoridades eclesiásticas permissivas. Através das bulas e dos editos inquisitoriais, a perversidade e os interesses mesquinhos espalharam o terror na Península Ibérica, qual ocorria também em diversos outros países. A ignorância, filha do despudor, levava aos tribunais todos aqueles que caíssem na desgraça de uma denúncia, feita por interessados no espólio das vítimas. Em concordância com os prelados e bispos nomeados para esse fim, em ambos os reinos de Castela e de Aragão, pelos seus reis, gerando o infortúnio que se arrasta até esses dias de sombra e de recuperação. A hedionda organização sobreviveria terrível até extinguir-se em Espanha no ano de 1834, embora ainda funcionasse até bem mais tarde, e em Portugal até 1821. Não esqueçamos o auto de fé de Barcelona em relação aos livros espíritas, no dia 9 de outubro de 1861, na esplanada do castelo daquela cidade catalã. O amor de Jesus convoca-nos desde há muito para que executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames, buscando aqueles aos quais ofendemos, torturamos e levamos a um infortúnio. Como estamos vivendo o período das definições espirituais no globo terrestre, já não podemos adiar a oportunidade da busca e do encontro consciente com os nossos irmãos em desdita, que permanecem nos labirintos do ódio. E como poderíamos realizar essa programação? Voltou o amigo a interrogar. Sem apresentar qualquer enfado, o generoso amigo elucidou. Empenhados, conforme nos encontramos, ao lado de milhares de outros grupos de espíritos que trabalham pela implantação dos novos tempos, especialmente na atividade preparatória da reencarnação dos luminares do passado, assim como dos nossos irmãos convidados de Alcíone. Acompanhamos o cerco negativo daqueles amigos feridos, tentando impedir a execução do programa em marcha. De igual maneira, estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir as origens do ideal, dos quais os seus postulados foram afastados, facilitando a transição da sociedade em outros segmentos de que se constitui. Teremos oportunidade, em nosso atual labor, de ser enfrentados por esses companheiros em alucinação, que irão desafiar-nos a combates corpo a corpo, como nos velhos tempos em que se estabeleciam áreas próprias para as lutas, ante o aplauso de assistentes fúteis
que ficavam a regular distância, aguardando os vencedores, para aderir às suas façanhas. Enquanto urdem as técnicas da indignidade e da vilania, os nossos serão sempre os instrumentos do amor e da compaixão, em forma de caridade para com todos e com nós mesmos, usando o capacete da fé e a espada flamejante da bondade, de forma que a vitória, sem dúvida, será de Jesus descrucificado. No silêncio, que se fez natural, o amigo Anselmo inquiriu: prosseguiremos ainda por algum tempo no serviço preparatório das reencarnações, conforme estivemos fazendo? Sim, sem qualquer dúvida, porquanto os nossos tentames podem ser considerados ensaios para os acontecimentos massivos que já se encontram preparados, dependendo exclusivamente das condições psíquicas do planeta e das responsabilidades assumidas conscientemente pelos pais que receberão os nobres imigrantes, ao mesmo tempo que também acolherão os missionários do passado, agora de retorno. Estamos no limiar do glorioso momento anunciado pelo Senhor, desde quando esteve conosco e firmado pelos seus mensageiros de todos os tempos, que aguardam essa hora para a construção definitiva do reino de Deus em todos os corações. Somos os trabalhadores humildes que preparam o solo para as grandes avenidas do progresso, ficando esquecidos a fim de que o conforto e a felicidade deslizem em triunfo pelas vias formosas que nossas mãos calejadas trabalharam, quando o terreno era rebelde e difícil. Silenciando, por um pouco, o amigo e benfeitor levantou a cabeça na direção do zimbório, coruscante, e referiu-se aos fascículos de luz que desciam com relativa velocidade na direção do orbe terrestre, iluminando mais a noite deliciosa. Eles estão chegando, recepcionados por incontáveis trabalhadores da seara do Mestre, localizando-os nos lares em que deverão renascer. Houve um mais prolongado silêncio, e não era necessário acrescentar mais nada. De imediato, porque a madrugada se desenhava após a noite plena, Dr. Silvio convidou-nos a visitar um bairro periférico daquela mesma cidade, onde o sofrimento mais se expressava em forma de miséria socioeconômica. Caminhamos entre os casebres miseráveis, com os esgotos a céu aberto. Os animais domésticos rompiam sacos plásticos de lixo em busca de alimento, atraindo vorazes ratazanas que também, vez que outra, atacavam as crianças adormecidas no solo em tábuas desnudas e infectas. Adentramo-nos em um desses lúgubres redutos e notei que de uma humílima construção exteriorizava-se uma suave claridade. Percebendo-me a muda indagação pelo motivo daquela diferença, o benfeitor acercou-se-me e socorreu-me esclarecendo: é a residência de Hermenegildo e Rosalinda, um jovem casal de nossa esfera, que renasceu em condições de penúria econômica, a fim de ressarcir antigos comportamentos extravagantes, e que se comprometeram a cooperar com a reencarnação de um dos visitantes de Alcione. Adeptos do espiritismo, permanecem fiéis aos compromissos abraçados antes do túmulo, havendo-se consorciado, faz poucos meses, após o reencontro feliz na casa espírita em bairro próximo, onde experimentam
conforto e servem com abnegação. Tocados pelos ensinamentos de Jesus, possuem o hábito salutar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec todas as noites antes do repouso, o que se transformou numa forma delicada de estudo espiritual no lar, atraindo expressivo número de amigos desencarnados que cooperam na região, transformando o reduto doméstico em santuário de repouso e de renovação. Entremos. A sala era muito modesta e o espaço mínimo, onde se encontravam pequena mesa com 2 cadeiras, fogão e pia para a higiene da louça e panelas. Tudo muito singelo. Um quarto também exíguo e banheiro, num espaço de menos de 30 metros quadrados. A movimentação espiritual era grande, porque a dimensão parafísica diferenciava bastante da material, comportando significativo número de visitantes, entre os quais nos encontrávamos. Sob a direção do benfeitor, adentramo-nos na singela alcova, onde os encontramos adormecidos e parcialmente desdobrados na argamassa celular, apresentando alguma lucidez e um júbilo confortador. Parecendo conhecer Dr. Silvio, abraçaram o mentor e expressaram a imensa alegria que os tomou de inopino, exteriorizando o amor dos céus pelos seus servidores na terra. Nesse comenos, adentrou-se um espírito nobre que logo identifiquei como imigrante, apresentando indescritível satisfação que também nos contagiou. Dr. Silvio apresentou-o aos futuros pais, que se mostravam exultantes, passando a dialogar de maneira muito especial. Enquanto o casal manifestava o seu pensamento, verbalizando-o, podíamos notar que o visitante emitia ondas mentais muito poderosas que se condensavam como símbolos-respostas perfeitamente entendíveis. O visitante dizia-se vivamente interessado em desfrutar da futura experiência iluminativa, trazendo no imo anelos de amor e desejos imensos de contribuir em favor da transformação do planeta e da sociedade, para o que se prepara antes de chegar à Terra em veículo especial, para observar as conquistas já logradas e eleger o labor em que poderia ser mais útil. Desejava renascer naquele reduto de dor e de necessidade, a fim de elevá-lo à melhor condição através dos esforços que empreenderia e das ações que realizaria em favor do desenvolvimento da comunidade sofrida. Por alguns momentos, acompanhamos aquele peculiar diálogo, terminando com um anúncio de sua vinculação ao casal em próximos dias, quando deveríamos estar presentes, participando da sua reencarnação. Abraçou efusivamente os futuros genitores que ficaram imantados com a luminosidade que dele se exteriorizava. Dr. Silvio convidou-o a permanecer conosco por ocasião da visita que iríamos realizar a outro domicílio, para onde rumamos. A presença do respeitável amigo deu um colorido especial ao nosso grupo, em razão das irradiações que produzia, facultando-nos uma conversação edificante a respeito da vida na dimensão de onde provinha. Ele mantinha o mesmo método a que já nos referimos. Enquanto verbalizávamos o pensamento, ele transmitia por telepatia simbólica a sua resposta. Informou-nos sobre a beleza da região que habitara, até há pouco, do multicolorido
de que lá se reveste a natureza e da indescritível harmonia que reina nesse lar de progresso indefinível. Referiu-se à ausência do sofrimento, conforme o entendemos, dos processos de fraternidade e de convivência em auxílio mútuo, de júbilos e de gratidão ao Supremo Criador do Universo, reverenciado em espírito e verdade, das formosas conquistas da inteligência aliadas às do sentimento. O seu pensamento exteriorizado produzia uma vibração musical que também absorvíamos, adornando com sons delicados as imagens que podíamos captar. Por sua vez, interrogou-nos a respeito das paisagens de sombra e angústia que notara na terra, das densas ondas de infelicidade e da revolta que lhe produzia choques vibratórios, assim como do horror, da violência, das buscas desenfreadas pelas paixões dissolventes e destrutivas que caracterizam, por enquanto, o nosso mundo de provas e de expiações. Sem nenhuma expressão de censura, analisou o primarismo ainda existente em nosso planeta, onde os horrores da guerra ceifam milhões de vidas com periodicidade, assim como a ocorrência de contínuas vagas de terrorismo de toda a espécie, dos fenômenos sísmicos que abalam a estrutura geológica da Terra, dos sofrimentos superlativos. Havia uma dorida expressão na sua face, ao analisar o novo mundo onde iria trabalhar, em tentativa de auxiliá-lo a melhorar-se, tornando-se mais tristonha ao referir-se à criminalidade, aos terríveis abortos provocados, às aplicações da eutanásia, ao volume de suicídios e ainda à pena de morte legalizada. Por fim, referiu-se aos tsunamis da natureza moral, de algumas formas responsáveis por aqueloutros decorrentes da adaptação das placas tectônicas em contínua movimentação. À medida que o Dr. Silvio o informava e ambos comentavam as ocorrências ora vigentes em nosso amado orbe, mais se lhe assinalava à face a expressão de ternura e de compaixão, exprimindo o sentimento de solidariedade pelos sofredores do mundo, que anelam pela libertação dos atrativos nefastos e dos grilhões que os prendem ao primarismo ainda em predominância em nossa cultura social e moral, nesses dias em vagarosa alteração para melhor. Evitando que o momento se transformasse em melancolia e aflição, habilmente o mentor pôs-se a narrar as expectativas do trabalho em pauta, assim como a felicidade de poder se ajudar, de construir-se o bem onde se encontram os escombros remanescentes do mal. De imediato, todos nos refizemos, e o doce encantamento decorrente da presença do convidado voltou a entusiasmar-nos. Nesse interim, alcançamos um apartamento do centro da cidade em um edifício de classe média e adentramo-nos. Podia-se respirar a psicosfera de paz, sem a presença de espíritos vulgares e perturbadores, sendo recebidos à porta dos residentes risonhos, pelos residentes risonhos, em parcial desdobramento pelo sono fisiológico, que nos pareciam esperar, embora eu não tivesse ideia do que iríamos ali. Dr. Silvio, sempre muito cortês e ético, apresentou-nos o casal portador de grande simpatia, Alonso e Eunice, que estavam expectantes a respeito da possibilidade de serem aquinhoados com a bênção da progenitura.
Dificuldades iniciais que inibiam o cavalheiro haviam se tornado motivo de sofrimento, que foi ultrapassado mediante uma cirurgia de pequeno porte a que se houvera submetido com excelentes resultados fazia pouco tempo. Naquela noite, após a comunhão sexual que se facultaram, aguardavam que a misericórdia divina os felicitasse com a futura chegada de um filhinho para conchegar-se aos seus cuidados. Enquanto conversávamos jovialmente, adentraram-se 2 amigos de outro grupo dedicado à reencarnação, trazendo o espírito que iria envergar a indumentária carnal a partir daquele momento. Todos adentramo-nos na alcova e nos detivemos ante os seus corpos adormecidos, envoltos pela ternura de um abraço de gratidão e de júbilo. Dr. Silvio aproximou-se da senhora Eunice, que apresentava o coração iluminado por peregrina luz, enquanto seu organismo ainda mantinha os espermatozoides em movimentação no aparelho genésico. O geneticista, sábio, explicou-nos de que tratava de uma pasta amorfa em atividade, constituída por centenas de milhões de espermatozoides, 3 milhões dos quais podem penetrar o útero, com capacidade de sobreviver pelo tempo de 48 horas. Esclareceu-nos que o processo de fecundação dá-se dentro de um período de mais ou menos 10 horas, quando o selecionado ruma em viagem ascensional pelo tubo vaginal, atravessando o colo do útero, a fim de poder penetrar na tromba de Falópio, onde se dará o encontro com o óvulo preparado para recebê-lo. Esse milagre, esclareceu Lúcido, é um dos momentos mais grandiosos da vida, que logo mais se transformará num ser humano, qual ocorre, igualmente, com ligeiras diferenças nos reinos vegetal e animal. Quando se dá a união dos gâmetas, tecnicamente estão programadas as heranças dos ancestrais, que sabemos serem estabelecidas graças à lei de causa e efeito através do perispírito. Isso posto, ele acercou-se da senhora e aplicou as mãos com as palmas estendidas para baixo, como se estivesse anulando a organização material, e chamou-nos a atenção para a intimidade do seu aparelho genésico. Logo depois, solicitou ao futuro reencarnante que mais se aproximasse e pensasse com forte energia na vinculação ao espermatozoide, que fosse portador de algumas das suas e das características biológicas dos pais. Do seu chakra cerebral, que se iluminou como um pequeno arco-íris em volta da parte superior do cérebro, destacou-se um raio prateado que penetrou na pasta gelatinosa e se fixou em um pequeníssimo gâmeta, que também absorveu a luminosidade agora em tom azul, vitalizando-o e fazendo-o disparar do grupo em que se encontrava submerso. Iniciava-se o processo que culminaria no momento da fecundação do óvulo, isto é, quando se unirá aos receptores de proteína na pelúcida, produzindo uma reação enzimática, assim facilitando que a área seja perfurada, penetre o óvulo e o fecunde, o que dura, normalmente, uns 20 minutos, e do posterior deslocamento do ovo para a implantação na câmara uterina. O tempo se encarregaria do processo natural, e a partir daquele momento, o nosso visitante já se encontrava psiquicamente
vinculado ao futuro corpo que seria trabalhado pelo perispírito. A jornada para o espermatozoide realizar é muito grande e cheia de desafios, elucidou o nosso mentor, porque a distância a vencer é larga e a viagem se realiza mais ou menos com a velocidade de 1 centímetro por minuto, estando a parte superior da trompa de Falópio localizada a uns 30 centímetros. Ele também tem que resistir aos ácidos que o organismo feminino produz, matando um grande número de candidatos. Em razão dos objetivos divinos da procriação, por ocasião da ovulação em acidez, essa acidez diminui, o que facilita a sobrevivência de muitos que seguem atraídos pelo óvulo. Observamos que, ao dar-se a vinculação do psiquismo do amigo espiritual com o espermatozoide, ele experimentou uma espécie de choque, empalidecendo levemente e parecendo sofrer rápido aturdimento. Logo superadas essas emoções e sensações, poderia permanecer em atividades outras. No entanto, a ligação com o gâmeta masculino seguiria o seu curso e, posteriormente, se daria a fecundação, logo seguida por todo o processo de renascimento na carne. Informados da ocorrência, nos seus detalhes próprios, os futuros pais beijaram as mãos do Dr. Silvio e abraçaram ternamente aquele que seria o filho anelado, levando-nos a todos as emoções das lágrimas. Comentando a luta que o espermatozoide trava com os elementos que lhe são hostis no organismo feminino, em mecanismo de defesa, o benfeitor referiu-se: moderna escola de psiquiatras, discípulos da admirável doutora Melanie Klein, consideram que esse fenômeno permanecerá no inconsciente profundo do ser humano, gerando-lhe alguns problemas de comportamento que necessitam de cuidadosa psicoterapia, a fim de conseguir a total libertação, tal choque decorrente da batalha travada nesse período que precede a fecundação. O querido mentor, ante a manhã que surgia risonha, na simplicidade da recâmara em que nos encontrávamos, convidou-nos à oração de agradecimento a Deus pela sua inefável misericórdia, levando-nos a um quase estado de êxtase, enquanto traduzia os nossos sentimentos ante a contemplação da vida humana em processo de desenvolvimento físico, seguindo no rumo da sua fatalidade biológica. Participando de um evento dessa natureza, não existe quem não se dobre vencido ante a majestade divina, geradora da vida, na sua multiplicidade de aspectos. Somente o amor possui esse condão mágico de a tudo comandar e abrir portas à sua compreensão. Terminada a tarefa, que se repetiria inúmeras vezes, nos dias que se seguiram, dirigimo-nos ao núcleo onde tínhamos a sede das nossas atividades.